Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, o programa Celular Seguro começou a enviar hoje mensagens de alerta para os celulares roubados. E no primeiro dia de funcionamento desse novo dispositivo, uma média de 46 mensagens foi enviada por hora. Vamos ver na reportagem. O Ministério da Justiça e Segurança Pública começou a enviar notificações para celulares com um alerta de bloqueio emitido por roubo, furto ou perda do aparelho. E no primeiro dia de operação, mais de 1.100 telefones foram notificados em todo o país, uma média aproximada de 46 alertas por hora. A aplicação desse sistema só foi possível devido à integração de dados entre as operadoras de telefonia móvel e a Anatel. Com isso, o celular seguro consegue identificar automaticamente um aparelho roubado por meio do seu e-mail, que é o número de identificação único de cada celular. As mensagens são encaminhadas pelo WhatsApp, pelo perfil verificado do Ministério da Justiça, assim que um novo chip é instalado no aparelho com registro. De acordo com a pasta, os estados com maior notificação são São Paulo com 18%, Rio de Janeiro com 15% e Bahia com 11%. Depois de receber a notificação de bloqueio, o cidadão deve acessar o site do Programa Celular Seguro para ter mais informações. Em seguida, terá que comparecer em uma delegacia da Polícia Civil para regularizar a situação. Se a pessoa que estiver com o celular não apresentar a nota fiscal do produto, ou comprovar que foi ela quem emitiu o alerta, terá que devolver o aparelho. O celular seguro foi lançado em dezembro de 2023, com o objetivo de permitir que vítimas de furto ou roubo bloqueiem rapidamente seus dispositivos e aplicativos financeiros, reduzindo o risco de golpes. O sistema também permite que o bloqueio seja feito por contatos de confiança previamente cadastrados pelo usuário. No entanto, uma vez que um celular é bloqueado pelo programa, não há opção de desbloqueio imediato. Para recuperar o acesso, o usuário precisa entrar em contato com sua operadora de telefonia e com as instituições financeiras para seguir os procedimentos estabelecidos nos termos de uso. E ainda falando de celular, uma pesquisa revelou que 44% dos jovens entre 13 e 17 anos são viciados em celular. A pesquisa também analisou outros aspectos da saúde mental. Vamos conferir. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Papo de Homem revelou que 44% dos jovens do Brasil declaram ser viciados no celular. O percentual é maior entre as meninas, em 52%, do que entre os meninos, em 40%. Além do vício em celular, a pesquisa também analisou outros aspectos da saúde mental dos jovens. O apontamento é que entre as meninas, 53% sofrem de ansiedade, 35% de insônia, 22% possuem problemas alimentares e 20% relatam ter pensamentos suicidas. E apenas 20% declararam não possuir questões emocionais. Já entre os meninos, 32% afirmam não ter questões emocionais, 24% afirmam ter ansiedade, 22% vício em videogames e 22% declararam sofrer de insônia. E apenas 10% relatam ter pensamentos suicidas. Em comparação, os meninos frequentemente apresentam ter mais vícios em videogames, enquanto isso, problemas alimentares são mais relatados pelas meninas. Olha, o resultado dessa pesquisa chama atenção e alguns aspectos são preocupantes. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Dr. Márcio Renzo, ele que é psicanalista. Boa tarde, doutor Márcio. Seja muito bem-vindo. Um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Uma boa tarde, Kleber. É um grande prazer estar aqui podendo dividir um pouco do conhecimento e informar as pessoas. Um conhecimento muito bem-vindo. Então eu peço que você analise primeiro esse número. 44% dos jovens dizem ser viciados em celular. Esse número te surpreendeu? Você considera ele alto ou baixo? Levando em conta, claro, os hábitos da vida moderna. Esse número, por assim dizer, é um número até considerado
baixo pelo que é a realidade, entendeu? Porque o que acontece? Levando em consideração essa pesquisa, ela foi um questionário declarado, então a gente tem que considerar que há muitos outros casos que a pessoa tem o problema e ela ainda não percebeu que ela é viciada. Então, esse número pode ser ainda muito maior, levado em consideração essa metodologia. E para dizer que esse vício em celular já tem um nome, chama-se nomofobia, e no Brasil cerca de 10% da população ela se enquadra dentro desse perfil. Importante que você acaba de fazer, doutor. Então, para até ajudar nosso público, né? Quando uma pessoa pode se considerar viciada em celular? Não há uma universalidade na forma de diagnóstico entre diferir um vício de um uso contínuo, né? Então, uma metodologia. Mas toda vez, você pode considerar um vício toda vez que a pessoa ela tenha algum sofrimento, a ausência da utilização, no caso do celular, cause algum sofrimento, alguma alteração na sua forma de viver a vida no dia a dia. Então, o fato do celular em si, e é muito importante esclarecer que cerca de a grande maioria das pessoas que se identificaram com o quadro do transtorno de nomofobia não consegue ficar longe do celular por cerca de 1h30. Então, é um parâmetro que você pode ter em consideração para se identificar, mas lembrando que isso varia de pessoa para pessoa. O grande fato é, se você se sentir mal, ter aquele sentimento de angústia, de perda ao ficar longe do celular, isso é um sinal de alerta e você deve procurar um profissional qualificado para melhor exame e avaliação. E a gente viu aí também na pesquisa, doutor, alguns sintomas preocupantes, né? Como ansiedade, insônia, transtornos mentais e até pensamentos suicidas em casos mais graves. Então, há diferentes estágios desse vício, as pessoas com a dependência maior ou menor, dependendo das pessoas? Sim, o que vai acontecer? O que vai determinar? Os transtornos mentais, eles não vêm de forma isolada. Então, um transtorno como esse da nomofobia, ela trará, consequentemente, alguns outros transtornos relacionados à depressão ou ansiedade. Então, normalmente, a pessoa, ela desenvolve essa dependência pelo aparelho e, por conta disso, em determinados momentos do seu dia a dia, ele vem a estabelecer outros tipos de transtornos. E esses transtornos que nós chamamos de comorbidades podem fazer com que esse paciente venha a ter diferentes respostas, né? Aquele que fica mais ansioso tem aquele ataque de sudorese, aquele tremor, ou sinta e no caso de transtornos depressivos, aquela angústia constante, aquela falta de pertencimento a determinados grupos, pois a validação dessa pessoa nos meios das redes sociais é muito importante, e quando ela não tem isso dispara gatilhos nesse paciente, fazendo com que ele possa desenvolver transtornos de formas mais profundas, levando até o caso do suicídio. E, doutora, a grande pergunta, como tratar esse vício? A forma mais efetiva de tratar esse vício é perceber que qualquer alteração, seja psíquica ou mesmo física, tá? Dependendo desse nível de afetamento desse paciente, ele começa a desenvolver questões físicas, como tremor, aumento da pressão arterial, dores na região cervical. Então, tudo isso são sinais de alerta e a forma é buscar a orientação de profissionais, estabelecer metas para se ausentar desse meio digital
e buscar controlar esse primeiro impulso que tem de se buscar o aparelho. Então, tudo isso são formas de amenizar, mas lembrando que deve-se procurar profissionais habilitados para que seja feita uma avaliação e entenda o motivo desse sofrimento que o paciente apresenta, né? E lembrando também que não se deve endemoniar o aparelho celular, né? O uso com sabedoria, com consciência, com parcimônia, faz com que essa imersão no meio digital não seja afetada e também não prejudique a convivência das pessoas no relacionamento pessoal. O celular é uma ferramenta muito útil, mas tem que saber usá-la. Nós acabamos de conversar com o doutor Márcio Renzo, que é psicanalista. Doutor, muito obrigado por essa participação. E olha só, agora a gente muda de assunto, né, para fazer o nosso giro pelo país. Vamos saber o que é notícia hoje com os nossos repórteres. E olha só, um caso polêmico está repercutindo bastante em São Paulo. 2 estudantes de medicina postaram um vídeo na internet, olha só, zombando de uma paciente que havia acabado de fazer um transplante de coração. E a jovem acabou morrendo, infelizmente. A família, então, denunciou o caso para a polícia. O Fernando Jesus vai contar os detalhes dessa história. A família de Vitória Chaves da Silva, que morreu em fevereiro após lutar contra uma cardiopatia congênita, prestou queixa na delegacia e acionou o Ministério Público para denunciar 2 estudantes de medicina por exporem o caso da paciente. O vídeo foi postado em tom de ironia, 9 dias antes da morte de Vitória. Na gravação, elas falam sobre os 3 transplantes de coração feitos pela jovem de 26 anos no Instituto do Coração, em São Paulo. No vídeo, elas afirmaram que o segundo transplante não deu certo por ela não ter tomado os medicamentos corretamente. Um transplante cardíaco já é burocrático, já é raro, tem a questão da fila de espera, da compatibilidade, 1000 questões envolvidas. Agora, uma pessoa passar por um transplante 3 vezes, isso é real e aconteceu aqui no INCOR. E essa paciente está internada aqui. A primeira vez que ela transplantou, ela ainda era uma criança. Nós não sabemos detalhes do caso. Ela tinha uma cardiopatia congênita, né? Exato, mas é o que foi passado na aula hoje. A gente vai subir lá em cima e tentar conversar com essa paciente transplantada por 3 vezes. Ela recebeu, literalmente... A segunda vez, ela transplantou, aí ela não tomou os remédios que ela precisava tomar. O corpo meio que rejeitou e teve que transplantar de novo por um erro dela. A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que é responsável pelo INCOR, informou que as alunas são estudantes de outras instituições e estavam no hospital para realizar um curso de extensão. Em nota, a faculdade disse ainda que repudia qualquer forma de desrespeito a pacientes e reafirma o compromisso com a ética. A família de Vitória também procurou o INCOR, que afirmou que não sabia da existência do vídeo e que a atitude das alunas é contra a ética da instituição. O primeiro transplante de Vitória foi aos 5 anos de idade, quando descobriu a doença. 10 anos depois, a jovem voltou a apresentar problemas. Seu coração tinha apenas 3% da capacidade de funcionamento e foi necessário um novo transplante. Em 2023, ela precisou de um transplante de rim e voltou para a fila novamente para um novo coração. Desde então, ela ficou internada até fevereiro desse ano, quando faleceu por insuficiência renal. E agora a família aguarda uma resposta da Justiça e pede que as alunas se retratem sobre o caso. E olha só, o número de furtos de bicicleta dobrou no Rio de Janeiro. Quem vai contar agora os detalhes dessa história é o Anderson Nascimento. Ágeis para deslocamentos de curta distância e ideais para um passeio pela cidade, as bicicletas entraram no caminho dos assaltantes. Sejam as elétricas, esportivas ou até as tradicionais. Somente em janeiro e fevereiro deste ano foram registrados 838 furtos desse tipo no estado do Rio, uma média de 14 casos por dia. Na capital, a incidência foi ainda pior. O aumento nos 2 primeiros meses do ano chegou a 106%. Foram 470 furtos em janeiro e fevereiro, contra 228 no mesmo recorde de 2024. A delegacia com mais casos registrados foi a do Leblon, com 121 ocorrências.
O número de roubos também dobrou na cidade. O Departamento Geral de Polícia da capital tem uma força-tarefa que investiga em conjunto os furtos ocorridos no Rio. Segundo a delegada Tayane Barbosa, as bicicletas estão servindo para abastecer um mercado clandestino de revenda dos criminosos. Para se precaver contra essa onda de furtos, os donos têm tentado de tudo, desde apólice de seguros a cadeados e trancas de aço. A empresa responsável pelo sistema de compartilhamento de bicicletas no município do Rio diz que mais de 99% das ocorrências feitas são resolvidas com a recuperação do bem levado. E o mundo acordou hoje acompanhando mais um capítulo da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Pequim anunciou o aumento da tarifa de 84% para 84% para os produtos americanos que entrarem no país. Uma resposta à sobretaxa de 104% de Donald Trump. A China respondeu nesta quarta-feira às novas tarifas dos Estados Unidos com sobretaxas de 84% aos produtos americanos a partir de quinta-feira, em um novo capítulo da guerra comercial entre as duas principais economias mundiais. O Ministério do Comércio anunciou em um comunicado que a taxa de tarifas alfandegárias adicionais vai ser elevada de 34% para 84%. Os 34% já eram uma resposta à iniciativa de Donald Trump de impor tarifas elevadas aos produtos chineses. As faixas mais altas de tarifas americanas aos produtos de diversos países entraram em vigor nesta quarta-feira, entre elas impostos acumulados de 104% sobre as importações chinesas. Pequim tem demonstrado oposição ao aumento das tarifas, mas garantiu que iria responder de maneira firme e enérgica para proteger os interesses chineses. O ministro das Finanças da China afirmou que as ações dos Estados Unidos causam danos sérios ao sistema de comércio multilateral. Em um comunicado separado, o Ministério do Comércio da China afirmou que iria colocar 6 empresas americanas de inteligência artificial em uma lista negra por supostamente colaborar com Taiwan. Olha só, então para falar mais sobre esse assunto que, como eu disse, afeta o mundo todo, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor de Finanças, Marcos Sarmento. Boa tarde, professor Marcos. Seja muito bem-vindo. Sempre um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Obrigado pela participação. Olá, boa tarde. É sempre um prazer estar com vocês. Professor, até onde vai essa guerra? Quais podem ser as consequências para a economia mundial? Olha, uma guerra tarifária nunca é bom, não existem vencedores, porque isso diminui o comércio entre os países. E o comércio entre os países tem uma lógica que é muito clara. Aquele que não produz bem um determinado item tem a possibilidade de importar, de comprar de outro país, enquanto ele que produz bem outro item tem a possibilidade de exportar porque ele produz mais, a um custo menor, e a exportar para outros países. Quando existe um equilíbrio como esse, do modo como havia antes, existe um certo equilíbrio. É claro que isso não significa que todos os países sairiam ganhando da mesma forma, mas, no geral, ter um comércio internacional forte, em que exista a possibilidade de troca entre os países, em tese, beneficia a todos. Correto. E, professor, é uma briga de cachorro grande, né? São as maiores potências do mundo, Estados Unidos e China. Você vê vantagem para algum dos dois lados? Olha, o que parece que não é uma guerra somente de cachorro grande, não, porque o mundo inteiro acaba sendo envolvido nisso, mesmo países menores. Originalmente, inclusive, o governo americano taxou também países menores, que também exportam para os Estados Unidos, uma taxa bem mais alta do que era no passado. Então, de modo geral, todos acabam sendo afetados, não apenas as grandes economias mundiais. Agora, de qualquer modo, isso ainda é muita coisa que ainda vai acontecer. É um palco muito dinâmico, muita coisa acontece. Aliás, como você disse há pouco, há alguns minutos, inclusive, houve uma mudança do governo dos Estados Unidos, diminuindo a tarifa para 10% em todos os países, pelo menos por 90 dias, daqueles países que saíram para negociar. Quer dizer, ainda tem bastante coisa para acontecer. O resultado é muito incerto. Mas uma coisa, sim, a gente pode dizer, vai demorar bastante tempo. Agora, a pergunta que todos nós brasileiros queremos saber a resposta, né? E o Brasil, no meio dessa disputa, como pode ser afetado? Pode ter alguma vantagem e alguma desvantagem?
Olha, o que nós estamos enxergando da possibilidade de benefícios para o Brasil é acelerar o processo de negociações comerciais com outros países e com blocos. Por exemplo, aumenta, vamos dizer assim, a possibilidade de que a gente consiga um acordo com a União Europeia, ou pelo menos assinar o acordo que já tinha sido escrito anteriormente, assim como também com outros países. Agora, do ponto de vista de desvantagem, sim, vai provavelmente ter uma pressão muito grande de importação de produtos que antes eram levados aos Estados Unidos e que muito vai refluir para o Brasil, dificultando a sobrevivência daquelas empresas que não têm aquela eficiência no Brasil para competir com produtos mais baratos vindo tanto da China quanto de outros países. Esse é um risco. Mas que também, veja, pode se converter numa possibilidade de melhoria de eficiência. Depende de como se aborde a questão, porque é exatamente a competição que faz com que os nossos produtos, as nossas empresas possam melhorar com relação à eficiência, qualidade e custo. Certo, então vamos torcer para que esses desdobramentos sejam positivos. Nós acabamos de conversar com o professor de Finanças, Marcos Sarmento. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, prazer estar com vocês. Grande abraço. Bom, a gente muda de assunto porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como acontece todo dia, é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Olá. Caio, seja bem-vindo, boa tarde para você. E olha só, Caio, vamos começar então falando, do jogo do Palmeiras. O Palmeiras que tem jogo hoje pela Libertadores. E uma partida que é recheada de polêmica, Caio. É isso aí, Kleber. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. O jogo do Verdão nessa noite é contra o Cerro Porteño, o clube envolvido naquela polêmica de racismo que o jogador Luigi, do próprio Palmeiras, sofreu na Libertadores Sub-20. Vamos ver. Palmeiras e Cerro Porteño do Paraguai vão protagonizar nesta noite mais do que apenas uma partida de fase de grupos da Libertadores. Isso porque recentemente as duas equipes se envolveram em um episódio polêmico de racismo que comoveu não só a América do Sul, mas todo mundo. O caso aconteceu pela Libertadores Sub-20. O Verdão jogava contra a equipe paraguaia e em um determinado momento da partida, torcedores do Cerro Porteño chamaram o atacante Luigi de macaco. No fim do jogo, o garoto não conteu as lágrimas e chorou durante a entrevista. O caso repercutiu bastante e dos dois lados houveram muitas acusações. Nesta noite será o reencontro das equipes, mas agora aqui no Brasil e com os times principais. Palmeiras e Cerro Porteño venceram seus jogos na primeira rodada e decidirão a liderança neste jogo. O Verdão, embalado pela vitória no fim de semana contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, deve ir com força máxima para o jogo logo mais, buscando abrir vantagem na liderança. Esse jogaço vai acontecer no Allianz Parque às 21h30. Olha, e quem também joga pela Libertadores essa noite é o Flamengo, E para essa partida, o rubro-negro vai ganhar um reforço de peso, Caio? Reforço de seleção, Kleber. Bom, o Mengão entra em campo nessa noite com um grande motivo para festejar. Isso porque o Pedro, o atacante artilheiro do time, está de volta depois de longos meses afastado. Vamos conferir. Com promessa de Maracanã lotado, nesta noite o Flamengo recebe o Central Córdoba da Argentina para a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O Mengão lidera o grupo após vencer o Deportivo Táchira por 1-0 lá na Venezuela e hoje joga para se isolar ainda mais na liderança. Já o time argentino empatou a primeira partida em casa com o LDU e vem ao Brasil precisando de um milagre para não se complicar nesse início de campeonato. Apesar da importância da partida, o jogo conta com um fato muito mais especial: a volta do atacante Pedro aos gramados. Após mais de 7 meses afastado, se recuperando de uma lesão no joelho, quando servia a seleção brasileira, o artilheiro rubro-negro está de volta e muito provavelmente será relacionado para o jogo desta noite. Mas se Pedro é o reforço, Danilo, defensor de confiança de Felipe Luiz, é o desfalque da noite. Isso porque o zagueiro recebeu diagnóstico de problema na posterior da coxa direita e não será relacionado para a partida. Flamengo e Central Córdoba se enfrentarão no Maracanã às 21h30. Bom, mas a notícia da tarde agora no esporte é o sorteio da Copa do Brasil que aconteceu agora há pouco na sede da CBF. Fala pra gente os confrontos, Caio. Isso aí, Kleber. Bom, lá na sede da CBF no Rio de Janeiro aconteceu o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil e já foram definidos os confrontos. Os jogos serão esses. O Vasco da Gama vai enfrentar o Operário, o Fluminense vai enfrentar o Aparecidense de Goiás, o Bahia enfrenta o Paysandu, o Botafogo vai enfrentar o Capital do Distrito Federal, o Internacional enfrenta o Maracanã do Ceará
Já o Fortaleza encara o Retrô, o Atlético Paranaense vai enfrentar o Brusque, o Palmeiras vai enfrentar o Ceará, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Maringá. O Flamengo enfrenta o Botafogo da Paraíba e o São Paulo encara o Náutico. Já o Cruzeiro enfrenta o Vila Nova e o Santos do CRB. Corinthians e Novo Horizontino, mais um confronto. E o Bragantino, o RB Bragantino, enfrenta o Criciúma. E para finalizar, Grêmio enfrenta o CSA. Já os sorteios dos mandos de jogos tá acontecendo agora, Kleber, nesse exato momento. E bom, eu fico por aqui. Um abraço a você, abraço a todos que nos assistem. Até mais. Obrigado, Caio, e até mais. E olha só, todo mundo sempre fala, né, que a casa é o lugar mais seguro para a pessoa ficar. Mas uma pesquisa revelou quais são os lugares mais contaminados dentro de uma residência. Vamos conferir. Toalhas úmidas e escovas de dente sem escorrer são ambientes perfeitos para a criação de fungos e bactérias que se multiplicam dentro de casa. Segundo um estudo da Universidade de Barcelona, os hábitos de limpeza que temos dentro de casa podem transformar o lar em um lugar propício para doenças. A pesquisa diz que o banheiro é o local com mais germes na residência, mas, por ser um cômodo que é limpo com frequência, não oferece grandes riscos. Então, o estudo chamou atenção para as zonas esquecidas da casa, como as esponjas e panos de cozinha, que apesar de serem lavadas frequentemente, por muitas vezes ficam úmidas ao longo do dia, proliferando germes. Nas máquinas de lavar e geladeiras, não é estranho encontrar mofo ou bolor na borracha de vedação por ser um lugar de difícil limpeza. Dispositivos eletrônicos, como computadores e celulares, podem ter até 30 vezes mais micro-organismos do que um banheiro limpo. É que essas telas de celulares, os telefones, controles remotos e outros dispositivos tecnológicos estão em constante contato com nossas mãos. Por isso, os teclados podem acumular até 450 tipos de germes diferentes, afirma a pesquisa. O estudo concluiu com um alerta para a higienização desses ambientes, considerados como zonas esquecidas, que podem provocar contaminações, doenças e prejudicar o bem-estar dos moradores. Bom, isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIS TV. Fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.